galera, mais uma questão, outra questão aqui de momento, para a gente continuar nesse estudo. E agora eu vou trazer uma questão para vocês que ela é um pouco diferente. Eu vou tentar fazer uma abordagem nela um pouco diferente para vocês entenderem um método, uma ideia mais interessante aqui para a gente trabalhar no momento. Só que para que vocês entendam esse vídeo, eu preciso que vocês tenham assistido todos os anteriores, porque talvez ele pode parecer um pouco confuso. Qualquer dúvida, assim, vocês podem deixar nos comentários, que assim que possível eu respondo, tá bem? Bem, a questão aqui deu pra gente uma outra peça, né, essa peça aqui, que ela está fixada no ponto O, que é na origem, e aqui a gente tem o comprimento dessa peça, que é de 90 centímetros, né, 0,9 metros. E o ângulo que essa peça faz aqui com a horizontal é de 50 graus. Continuando aqui a linha do comprimento, né, passando aqui reto, a gente tem uma força F de intensidade de 155 newtons, que ela atua no ponto A, e ela possui um ângulo de 20 graus com a linha aqui do comprimento da peça. Bacana? A gente vai decompor essa força F para a gente fazer o clássico cálculo aqui e encontrar quanto que é a intensidade do momento. Tá? A gente não precisa encontrar o vetor, é só a intensidade do momento nessa pergunta. Bem, eu de primeira iria pensar que se eu puxar a horizontal para cá, aqui tem que ter 50 graus. Então esse ângulo aqui ele é de 30 graus. E eu ia decompor a força F assim, né? Conforme o eixo X e conforme o eixo X e conforme o eixo Y aqui. Porém eu descobri um jeito mais interessante de resolver isso aqui, um jeito mais prático. Vamos decompor essa força F em função desse ângulo 20 aqui. Bacana? Então a gente vai ter aqui, ó, uma F aqui. A gente tem uma força aqui que está nesse sentido. E a gente tem uma outra força que está perpendicular aqui, ó. E que, portanto, é uma força assim. Beleza? Colocando aqui de uma forma bem para que vocês entendam. Essa força, eu não posso chamar ela de Fy, né? Porque ela nem está no sentido de Y, não faria muito sentido. Eu vou chamar essa força aqui de F1, tá bem? E essa aqui eu vou chamar ela de F2. Bem, a gente sabe então, né, que o momento ele é a soma, ele pode ser chamado também de soma dos momentos, né? Esse momento total em O, ele é igual ao momento gerado pela força 1 e o momento gerado pela força 2, beleza? A gente pode calcular cada um deles separado e depois somar, que vai dar o momento total aqui em O, beleza? Então tá. Vamos começar aqui, por exemplo, pelo momento gerado pela força F2, tá? A gente vai calcular aqui. M2 ele é igual a força 2 vezes a distância que ele está. A força 2, bem básico aqui, ela é igual a F vezes seno de 20. Então, 150 seno de 20. Decomposição básica. Beleza? Vezes a distância. A distância de O até A, né, porque aqui a linha de atuação dessa força, né, a linha de ação dessa força é assim. Então, o D aqui, para formar os 90 graus, tem que ser bem aqui. É o próprio comprimento da peça, né? O próprio comprimento da peça, assim como naquela questão que a gente fez da menor força possível, o comprimento dessa peça aqui ele é de 0,9, então a gente colocou. Beleza? Isso aqui é F2. E isso aqui é a distância do ponto onde a rotação está sendo gerada até a linha de ação da força. Beleza. E agora a gente pode calcular o M1 para somar os dois e dar o momento aqui total. O M1 é essa força F1. Então ele vai ser F1 vezes D, né? A distância de 1. Chama aqui de distância de 1 e distância de 2 para ficar diferenciado, tá bem? F1 a gente já sabe aqui é a intensidade de F vezes o cosseno de 20, outra decomposição bem básica. Se vocês tiverem dúvida nisso, eu posso gravar um vídeo, tá, pessoal? Mas é porque eu já estou pressupondo que vocês estão bons, vocês estão tão bons nessa matéria, tão bem, estão sabendo, legal. Vezes a distância. Aqui a gente tem um problema, que para nós, na verdade, não é um problema, é uma solução. Vai ajudar a gente resolver questões mais rápido. Pensa que essa força F1. Ela está aqui, ó, no mesmo sentido, né? Continuando, a linha de ação dela é a linha do comprimento da peça. Se você puxar essa força F1 aqui até o O,
para vocês verem mais claramente a linha de ação, vocês veem que ela está passando aqui em cima do O. Tá bom. A gente precisa aqui do D1. Quem que é o D1 aqui? O D1 não é a distância entre o ponto O até a linha de ação de F1, formando o ângulo de 90 graus? É. E aqui? Qual que é essa distância? Zero. Porque se a linha de ação de F1 passa por cima do ponto O, então a distância do ponto O até a linha de ação de F1 é zero, já que o ponto O está incluso nessa linha. Então a gente pode ver aqui que o M1, nesse caso, ele vai ser todo igual a zero, porque se a distância é zero, a gente vai ter que a força vezes a distância também vai ser zero, né? Então, nesse caso, o momento total ele é zero mais M2, e, portanto, a gente tem aqui que o momento total ele é igual ao momento gerado pela força 2. Nesse caso, somente essa força F2 está gerando momento. A força F1 ela não está gerando momento nenhum no ponto O, beleza? Então, a gente tem que momento é igual a 105 vezes o seno de 20 graus vezes 0,9. E, portanto, o momento ele é igual a menos 46,17 newton vezes metro, ou, se você preferir, né, momento igual a 46,17 newton vezes metro, fazendo essa rotação, né, por regra da mão direita. Beleza? Galera, é muito importante aqui vocês terem noção de que você poderia ter decomposto essa força em X, né, aqui fazendo uma força Fx aqui e fazendo uma força Fy para cima, né? Você pode fazer isso aqui, só que isso ia levar mais tempo, porque presta bastante atenção. Você ia decompor a força, você ia decompor o vetor R aqui, né? Você ia ter que encontrar essa componente e essa componente desse vetor R, posição aqui, para então fazer o produto vetorial. Eu tenho uma versão aqui que eu fiz com o produto vetorial, para vocês terem uma noção de como que ficou. Eu decompus aqui o vetor R, né? Tá aqui. Decompus o vetor F, né? Ele em X e ele em Y. E daí eu fiz aqui o produto vetorial entre os dois. Nesse caso, vocês veem que tem todo um esforço muito cansativo aqui no meio, quando a gente poderia ter usado esse outro método, que foi o que eu apresentei para vocês, tá bem? Que foi esse método que a gente fez aqui na aula. Porque se você analisar, só existe uma componente aqui que é perpendicular ao comprimento da peça e que vai estar gerando momento no ponto O. A força F1 ela não está gerando momento aqui. Então facilitou bastante a gente usar esse ângulo de 20 graus, agilizou a questão, né? Bem, pela regra da mão direita, então a gente sabe que essa orientação aqui é no sentido horário. Se você quisesse escrever o vetor momento, como a gente está trabalhando em X e em Y, o vetor momento só ia ter uma componente, né, que é em Z. Então a gente já sabe que ia ser 46,17 K, né, Newton vezes metro. Bem, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha, passa para os amigos aí e tenha um bom estudo.